Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bom dia a todos os nossos amigos e amigas, os nossos irmãos e irmãs, né? Hoje estamos começando mais uma live aqui, né? Falar hoje sobre São Pedro e São Paulo, esses dois santos da Igreja Católica, que hoje, né, ontem nós comemoramos o dia de São João, e hoje nós iremos falar sobre esses dois santos que são tidos como os cabeças da Igreja Católica, né? Por quê? Porque São Pedro e São Paulo foram os que mais levaram a palavra, os que mais propagaram a fé cristã, né? E os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, por isso que eles são tidos como os cabeças, né, da Igreja Católica, porque foram os que mais propagaram, foram os que mais levaram os ensinamentos cristãos a muitos países, a muitos lugares, né, até chegar até nós aqui. Bom, hoje também nós temos a participação de Acácio, né, acredito que ele vai ficar participando das lives junto conosco. E já quero mandar um abraço especial para todo o pessoal que está aqui com a gente. Aproveita, já compartilha, já vai mandando vídeo para muitas pessoas, né? Porque tem pessoas que eu sempre faço pelo meu Instagram, né? Pelo Roseralda Carvalho. Mas aí essa semana, o pessoal do Ministério de Comunicação aqui de Nova Olinda, da comunidade Filhos Amados do Céu, pediu para que eu fizesse pelo Instagram da FAC, né? Então estamos aqui no Instagram da FAC. Já quero pedir desculpas, porque por conta da pandemia a gente não coloquei o tal, né? E agora esqueci de colocar também, mas eu sou consagrada da comunidade Filhos Amados do Céu, né? E o tal está no meu coração, na minha vida, na minha cabeça, na minha mente, enfim. Então vamos começar a nossa live de hoje. Bom, pessoal, vamos falar sobre São Pedro. Quem me conhece sabe que eu tenho um amor assim muito grande por São Pedro, né? Porque ele é um santo muito, assim, no meu pensamento, ele é um santo muito parecido conosco, né? É um santo que não escondeu as suas, vamos dizer assim, é um santo que não escondeu as suas fraquezas, é um santo que ele é muito, como é que eu vou dizer, espontâneo. Então, assim, eu tenho uma admiração enorme pelo santo, por São Pedro, né? Mas vamos ao que nos interessa. Então vamos lá. São Pedro, ele tinha, o primeiro nome de São Pedro era Simão, e ele era pescador, né? Ele tinha uma rede de pescas, vamos dizer assim, né? Várias pessoas, acredito que é uma cooperativa de pesca. Então várias pessoas, inclusive os pais de João e Tiago, apóstolos, também faziam parte dessa, vamos dizer assim, dessa cooperativa de pesca. Então ele era um homem simples, ele era um homem trabalhador. Pedro era um homem, né, muito simples. E aí ele foi chamado pelo próprio Jesus, né, para segui-lo, e de imediato Pedro deixou tudo e todos e começou a seguir Jesus. Isso nós temos esse relato na Bíblia, que depois vocês podem, né, ir lá na Bíblia e dar uma lidazinha, que tem, acredito que nos 4 evangelhos. Mas para você saber melhor, você pode ler também um livro maravilhoso, que é Atos dos Apóstolos, ou Atos de Pedro. Então lá você vai conhecer muito, né, a vida de Pedro e também as suas pregações e as viagens que ele fez por todo o mundo depois que Jesus morreu. Mas vamos ao que nos interessa. Bom, Simão Pedro, ele morava, ele era, deixa eu lembrar aqui, tá? Ele morava em Cafarnaum, mas ele era nascido em Betsaida, certo? Então ele era de Cafarnaum, mas ele nasceu em Betsaida. Era irmão do apóstolo André, que inclusive foi André que chegou para Pedro e disse que tinham encontrado o Messias, né? E depois Jesus tem um encontro com Pedro. Pedro também é considerado, o que, Acácio? São Pedro foi considerado
Papa do mundo. O primeiro Papa da Igreja Católica e Ortodoxa, né? Então, quando Jesus ele fala lá em Mateus 16:18 ou em João 21:15, você pode lá e ver que São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, porque Jesus, vamos dizer assim, Jesus, Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse que amava Jesus por 3 vezes e Jesus disse, então apacenta o meu rebanho. Quer dizer, toma de conta do meu rebanho. Já depois que Jesus morreu, ele apareceu a Pedro nas aparições de Jesus, então ele fala com Pedro. Mas Pedro só foi tomar coragem para apacentar de fato e de direito esse rebanho depois de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre ele e Maria Santíssima, que estavam reunidos no cenáculo. A partir daí, Pedro começou a pregar e a levar esse amor de Deus e a levar essa ousadia e a levar a palavra de Jesus a todo mundo, Antioquia, Roma, enfim. Pedro também foi aquele que negou 3 vezes, né? Quando Jesus foi pego, nós já sabemos dessa história de Có e Salteado. Por isso que lá é interessante dizer que é por isso que depois Jesus perguntar a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para que Pedro pudesse, vamos dizer assim, para que Pedro negou 3 vezes, então Pedro iria, vamos dizer assim, se desculpar com Jesus também 3 vezes, para que ele pudesse aí seguir sendo o nosso líder, né? Porque aí Pedro passa a ser o líder dos apóstolos e passa a conduzir os apóstolos. E aí depois Pedro recebe uma ousadia muito grande do Espírito Santo, que é pregar, e pregar em todos os lugares. Tem até um fato muito curioso que você pode ver na Bíblia, né, que ele diz assim, o rapaz ele estava pedindo esmola na porta do templo, e Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a partir daí esse homem levantou e andou e ficou curado. Então, Pedro ele começa a ter essa ousadia, a perder o medo de se expor por causa de Jesus Cristo, né? Em uma outra passagem bíblica também, Pedro é encontrado numa prisão e Pedro apanha, mas mesmo assim Pedro glorifica o nome de Jesus. Então, Pedro passou aí, depois que recebeu o Espírito Santo de Deus, passou a ter um amor e uma ousadia muito grande pela palavra e para levar a todas as nações a palavra de Deus. Pedro teve em Antioquia, Pedro viajou para muitos lugares. Inclusive, nós encontramos 2 cartas de Pedro na Bíblia. Encontramos também Atos dos Apóstolos ou Atos de Pedro, que também vai falar muito da vida de Paulo, né? Mas é importante que nós estejamos ligados sempre com a Bíblia para a gente saber bem direito. Tem mais outras histórias de Pedro, mas nós escolhemos aqui poucas, porque como eu já falei para vocês, é só para vocês saberem a vida dos santos, o que foi que ele foi. E aí depois, se vocês quiserem saber a fundo, vocês podem depois ler a Bíblia. Como eu já falei, Atos dos Apóstolos, podem ler a 1ª e a 2ª carta de Pedro, porque ele fez 2. E podem ver também nos livros dos evangelistas, né? Que são João, Marcos, Lucas e Mateus, tá bom? Vocês podem ver, conferir essa história lá. Bom, mas a história de Pedro ainda não acabou. Como eu já disse a vocês, Pedro, ele passou a pregar e a ir por vários lugares, convertendo muitas famílias. Para vocês terem uma ideia, Pedro fez uma pregação e converteu, se não me engano, 5.000 homens, fora 5.000 homens, fora mulheres e crianças, olha aí. E São Pedro, ele é tido como o patrono dos pregadores. Então, se você quer ser pregador, se você já é pregador, olha, tenha uma intimidade com Pedro, comece a conversar com Pedro, ou comece a pedir a Pedro a mesma ousadia, o mesmo amor pelo Evangelho, e com certeza ele vai se tornar um maravilhoso amigo seu nessa questão de pregação. Tá bom? Porque ele é da renovação carismática, ele é tido como patrono dos pregadores. Porque Pedro pregou muito. E o interessante também é que Pedro, tempos depois, né, Pedro se encontra com Paulo, que daqui a pouco eu vou contar a história de Paulo. E aí eles passaram um tempo junto, depois eles se discordavam muito, porque Pedro pensava de um jeito, Paulo pensava de outro. Um era sanguíneo, Pedro era sanguíneo, Paulo também não ficava atrás, então eles começavam a
a ter suas discussões, mas sempre para o bem do evangelho, sempre para o bem da palavra de Deus, sempre para levar a palavra de Deus às pessoas. Pedro, ele foi morto, né? Como Pedro pregou muito, foi muito ousado, foi a lugares que segundo eles, não deveriam ir para pregar a palavra de Deus. Pedro, ele foi pego, né? Em uma dessas ele apanhou, não parou, enfim, eles fizeram o que puderam para calar a boca de Pedro. E não conseguindo, eles resolveram matar São Pedro, né? E aí eles diziam assim, o rei de Roma, se não me engano, foi o rei Cláudio. Lembra do rei Cláudio que a gente falou passado, que mandou matar São Valentim? Então, esse mesmo. Então, esse rei, aliás, esse imperador, ele mandou matar Pedro. Já que você é tão apaixonado por Jesus, você vai morrer igual ao seu Senhor. Crucificado. Só que Pedro, muito apaixonado por Jesus, já com a ousadia lá em cima, o que é que Pedro disse? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Então, Pedro foi morto de cabeça para baixo no ano de 64 a 67. Porque eles não têm muito bem esse relato. Então, entre 64 e 67 depois de Cristo, Pedro foi morto de cabeça para baixo. Alguns estudiosos dizem que ele foi morto em Roma, né? Por isso que instalou-se a igreja em Roma. Nós sabemos que a sede da nossa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. A sede da nossa igreja é em Roma, onde hoje está o Papa, né? E a Capela de São Pedro. Então, lá nesse lugar, segundo estudiosos e historiadores, Pedro morreu em Roma, de cabeça para baixo, pendurado numa cruz de cabeça para baixo. Certo? Então, ele morreu por volta do ano de 64 a 67. Não se sabe ao certo, mas foi por esses tempos aí. O túmulo de Pedro está na Basílica de São Pedro, né, até hoje. E se você quiser saber um pouco mais sobre ele, nós vamos para Atos dos Apóstolos, tá certo? E aí também tem outro fato curioso da vida de Pedro, que a gente que nós podemos destacar aqui, né, é que Pedro, ele, como a Cássia já falou, ele é o primeiro papa da Igreja Católica, né? Mesmo sendo pescador, mesmo sendo um homem simples, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, mas Jesus encontrou graça também diante de Pedro. Jesus encontrou, né, essa liderança diante de São Pedro, das fraquezas de São Pedro. Então, por isso que eu me espelho muito nesse santo, porque, assim, para mim, ele é um exemplo de santidade e de humanidade, né? Ele chegou a levar, como se diz no mundo, várias terceiras de Jesus, né? Porque Pedro, ele perguntava mesmo, ele não estava nem aí para as respostas, mas ele queria saber. E Pedro também reconhecia Jesus. Outrora, quando eles estavam conversando, que Jesus perguntava, quem o povo diz que eu sou? Né? Aí uns diziam, você é o Elias. Outro... E Jesus pergunta a Pedro, e Pedro diz, o Senhor, né? Quem é? Quem é o Senhor? É o Senhor, né? É o Messias, é aquele que vem em nome de Deus. Então, acredito que por essa e outras razões, eu, particularmente como ser humano, talvez não teria entregado a igreja a Pedro, né? Vendo por esse lado. Mas como Deus, como Jesus, ele via o mais íntimo do coração, então ele entregou a igreja e entregou em ótimas mãos, porque aqui estamos nós, né? Depois de tanto tempo, e em outros lugares estamos nós aqui propagando a palavra de Deus, né? E agora vamos falar de São Paulo. Bom, o nome de São Paulo verdadeiro era Saulo, Saulo de Tarso, porque São Paulo era da cidade de Tarso, hoje atual Turquia. Mas ao contrário de Pedro, Paulo era uma pessoa culta, fina e elegante, como se diz no popular, né? Paulo estudou nas melhores escolas, era discípulo de Gamaliel, quer dizer, estudou muito, e ele estava estudando para ser rabino na lei judaica. Sabia a Bíblia todinha, né, que a gente sabe que tinha o Antigo e o Novo Testamento, que foi depois de Jesus, então a gente sabia o Antigo Testamento todinho. Era um homem tecelão, a profissão de Paulo era tecelão, então nós sabemos que Paulo era uma pessoa extremamente culta, né? E ouvindo falar de Jesus, estando naquela época,
ouvindo falar de Jesus, assim como os outros, né, os judeus também não gostavam da forma como Jesus pregava o evangelho. Então Paulo passou a perseguir Jesus, né? Paulo passou a perseguir todos os cristãos. Inclusive há relatos que dizem que ele estava na morte de Estevão, né? Na morte que Estevão foi o primeiro discípulo a ser martirizado por Jesus. Então Paulo, apesar de ser chamado Paulo apóstolo, Paulo não conheceu Jesus como Pedro, como Tiago, como João. Ele só veio se converter depois. Então Paulo recebe a missão de ir até Damasco para perseguir os cristãos que lá estavam. Essa perseguição, ela não se dava uma perseguição amistosa e passiva. Ela se dava uma perseguição muito violenta, né? Eles eram mortos. Se eles encontrassem algum cristão, alguém falando de Jesus, acontecia o que, Acácio? Eles matavam. Então Saulo vai até Damasco à procura de uns cristãos que ele soube que estavam fazendo um moitim por lá. Então o que é que ele fez? Ele vai até lá com o intuito de matá-los, de calar a boca deles para não falarem de Jesus. E aí, no meio do caminho, nós sabemos aquela, né, história maravilhosa. Saulo, ele vê uma luz muito forte e dentro dessa luz ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daí, Saulo cai do cavalo, é levado para dentro de Damasco, fica na casa de um dos seguidores de Jesus e a partir daí, depois, esse seguidor de Jesus, ele vai até Paulo, né, faz a oração, aonde nós chamamos imposição de mãos, clama o Espírito Santo de Deus sobre Paulo, e Paulo volta a enxergar novamente. A palavra diz que caem dos olhos de Paulo as escamas. Eu não sei se foram escamas de verdade ou se foram escamas espirituais, porque Paulo passa a partir daí, seguir Jesus, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. E como é bonito esse encontro pessoal com Jesus, né? Paulo cai do cavalo vamos dizer assim, numa prefiguração de que ele caiu na real, né? Estar em cima de um cavalo significava, né, estar por cima, né? Nós sabemos que, né, está por cima, e Paulo liderava pessoas para ir até exércitos para procurar os cristãos, perseguir e matar. Então Paulo estava no auge. Quando ele se encontra com Jesus, o que acontece? Paulo cai do cavalo, Paulo cai na real. Paulo começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Paulo começa a enxergar Jesus na sua vida. Então, como é bonita também a história de Paulo, que vocês vão encontrar em Atos dos Apóstolos. Inclusive, se vocês, assim, é uma dica que eu dou para que vocês possam ler Atos dos Apóstolos, porque tem histórias maravilhosas. Quem quiser conhecer toda a história de Paulo na íntegra, vá para Atos dos Apóstolos. Também Pedro, mas a história de Paulo ela está mais bem contada em Atos dos Apóstolos, né? E uma coisa muito bonita é que depois disso, Paulo não vai sair por aí pregando, porque os apóstolos eles ainda não confiavam em Paulo. Se ele estiver inventando para pegar nós, né? Então Paulo passa um tempo, vamos dizer assim, de molho. Depois é que Paulo vai pregar. Paulo tem que ganhar a confiança deles, porque, né, é justo. Depois é que Paulo sai pregando. E Paulo vai para a Turquia, Paulo vai para Roma, Paulo vai para muitos lugares. Paulo é tido como ousado da igreja, porque Paulo chegava nos lugares e, né, assim, com o mesmo ímpeto, com o mesmo fervor que ele perseguia os cristãos, ele passa a pregar sobre Jesus Cristo. E olha que Paulo não conheceu Jesus como os outros apóstolos. Então, mas ele ganhou, vamos dizer assim, o território muito grande falando sobre Jesus Cristo, porque Paulo era tido como o ousado. Inclusive, Paulo é um dos baluartes, é um dos inspiradores do carisma da nossa comunidade católica, Filhos Amados do Céu, pela ousadia, né? E nós rezamos assim: Paulo, São Paulo, ensina-nos a ser ousados. Porque o que Paulo tinha de ousadia, olha, não está na história. Então, Paulo morre também em Roma, só que Paulo morreu nos arredores de Roma decapitado, no ano de 67. Né? Possivelmente ele e Pedro morreram ali próximos pela mesma época. Não se sabe exato o dia,
mas alguns historiadores dizem que foi em junho. Então, por essa razão, dia 29 de junho é celebrado o dia de São Pedro e São Paulo, que muita gente celebra só o dia de São Pedro, né? Mas é o dia de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho, tá bom? Eles morreram no mesmo lugar. Paulo morreu decapitado, Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo, mas eles morreram por volta do mesmo ano. Então, como a Igreja Católica muito sábia, ela coloca Paulo e Pedro no mesmo dia 29 de junho. Né? E a questão das fogueiras a gente já explicou aqui, né? É porque eles faziam, os antigos faziam fogueiras para agradecerem aos seus deuses pela boa colheita que eles tinham. E aí eles cozinhavam aquilo que eles colhiam. Essa tradição chegou até a Igreja Católica e o Papa da época resolveu cristianizar essa festa, colocar os santos populares nessa festa, que foi Santo Antônio, dia 13 de junho, que é o dia do nascimento, São João, dia 24 de junho, que é o dia do nascimento de São João, dia 13 de junho é o dia da morte de Santo Antônio, dia 24 de junho é o dia do nascimento de São Pedro, de São João, e dia 29 eles contam como sendo o dia das mortes de Pedro e Paulo, os dois cabeças da igreja, né? Então, por isso que eles fazem em junho, né? E aí muitas pessoas também têm essa tradição de fazer festa, de fazer comidas típicas, de acender a fogueira, por conta dessa tradição que foi cristianizada, né? E aí nós encontramos mais, né? Nós encontramos mais São Pedro e não São Paulo nas festas de junho, tá bom? Mas é Paulo e Pedro, tá bom? Então a gente não pode esquecer, como cristãos não podemos esquecer, o dia 29 é o dia de Pedro e Paulo, apesar de ser mais comemorado São Pedro e não São Paulo, mas é o dia dos dois. Bom, então era isso que eu tinha para dizer a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, né? Como eu já explico todas as semanas, é uma live curta, é só para explicar o porquê, né? A gente pega os principais fatos históricos da vida desses santos, que a gente fala aqui no nosso Instagram, para que vocês conheçam um pouco, da história e para que vocês conheçam um pouco das comemorações, no caso das comemorações juninas, o porquê que esse santo recebeu esse nome, o porquê que esse santo é esse padroeiro, né? Então, nós somos convidados a conhecer melhor a vida dos santos, né? Eu recebi até no meu PV uma sugestão de fazer a série, por exemplo, falar sobre São Pedro, né, muito tempo, por exemplo, um mês falando só sobre Pedro, um mês falando só sobre João, fazer uma série de cada santo. Mas assim, o nosso intuito é explicar um pouquinho para você sobre esse santo, para que você conheça, depois se você quiser conhecer a fundo a história, você fala comigo no PV e a gente passa mais informações, mas por enquanto são informações curtas, mas informações precisas, né? São informações para que você conheça melhor a vida dos santos. E como a gente sempre diz aqui, se você quiser, você pode mandar sugestões de que santo você quer que a gente fale, que a gente vai falar, a gente vai pesquisar a vida do santo. Se eu não conhecer a vida dele, mas eu vou pesquisar, eu vou trazer para vocês com o maior carinho, tá bom? Próxima semana nós vamos falar sobre São Bento. Então já espalha que a gente vai falar sobre São Bento, né? Quem é São Bento? Quem foi São Bento? Por que é que São Bento é tido como o livrador das cobras e serpentes, né? Que as pessoas falam, meu São Bento, por quê? Então, próxima semana a gente vai falar sobre São Bento. E aí, se você tiver mais algum santo que você queira saber a vida dele, ou que você queira que nós contemos a vida dele para mais pessoas saberem quem eles são, então você pode mandar para mim, no meu PV, Zeraldo, eu queria que você falasse sobre Santo Fulano de Tal. Mesmo que você já conhecesse a história dele, mas se você quiser saber mais sobre a história desse santo, a gente vai estar contando aqui para vocês. Como eu já falei, é uma história rápida, só com alguns fatos, mas que você vai conhecer melhor o santo da sua devoção ou algum outro santo que você queira
conhecer melhor. A Cássia tá lendo aqui as mensagens e tá dando risada. Quem é a Cássia? Paulinha. Toda quinta-feira eu venho. Toda quinta-feira tu vem? Sim. Toda quinta-feira ele vem. E aí eu vou ensinando a ele algumas coisas. Fala de Santa Terezinha, aquela que gosta de flores. Ah, tá bom, Paulinha. Vamos falar sobre Santa Terezinha, tá bom? Na próxima live, tá? Depois da live de São Bento, aí a gente vai falar, eu vou procurar, a gente vai falar sobre Santa Terezinha. Deixa eu mandar um abraço pra Ju. Ju! Beijo pra você, Ju. Minha irmã do coração, da comunidade de vida, né? Que agora é aliança. Então, mas que é minha irmã do coração, ela que fez a arte para o nosso Vida de Santidade. Mandar um abraço para Amanda Teles, que sempre está conosco. Amanda que me ajuda muito. Durante a semana, minha gente, eu fico alugando a Amanda. Amanda, obrigada. Quem é mais? Joelma Souza, que entrou aqui. Beijo, Joelma, obrigada. Dona Ruth, não sei se ela ainda está na live, mas ela entrou. Paulinha, um beijo pra você. Olha aí, Ju. Manda um abraço pra Ju, Cássio. Um abraço, Juliana. Um beijo. Um beijo. E também para todos vocês que estiveram aqui nessa live de hoje. Pessoal, eu queria que vocês me ajudassem, porque assim, de vez em quando a gente faz uma live pelo meu Instagram e faz uma live. Maria Edi entrou. Maria, beijo. Edi. E a gente faz uma live pelo meu Instagram e outra pelo Instagram da FAC. Então, eu queria que vocês me ajudassem a ver qual Instagram fica melhor. Se pelo meu, Roseralda Carvalho, ou pelo Instagram da FAC. Tá bom? Aí vocês me dizem que a partir de então a gente vai começar a fazer a live no Instagram só. Tá bom? E aí eu quero que vocês compartilhem muito, para que a gente possa levar essa história, essa verdade, né, para mais cristãos católicos que não conhecem muito bem a história dos santos, que sabe que existe o santo, mas não sabe por que ele é santo, né? Então, assim, é um projeto que eu fiz com muito carinho, que eu rezei em cima desse projeto, se era da vontade de Deus, se não era. E aí depois Jesus foi me dando as confirmações, né? Então a gente está fazendo esse projeto, ainda estamos com pouquíssimas pessoas. Solange Cordeiro, um abraço para você, obrigada. Próxima live, nós estaremos falando sobre São Bento, inclusive sobre essa oração aí. Por que São Bento fez essa oração aí? É uma oração exorcista. Por quê? Né? Mas vamos ficar sabendo. Então, como eu já estava dizendo, né? Então que vocês nos ajudem, que vocês compartilhem para outras pessoas também, para que mais pessoas saibam, né, sobre a história dos santos e o porquê da Igreja Católica. Como eu já disse a vocês, nós não somos adoradores de santos, nós não somos idólatras, nós somos pessoas que temos muito respeito por esses santos, porque foram humanos e que nos mostraram que sim, que é possível sim ser santo, que é possível sim seguir a Jesus. Então por isso que eu trago a história deles para contar para vocês. Nós somos adoradores apenas do único Deus poderoso, Salvador, mas que temos esses santos como exemplos, né? Por isso que a live chama-se Santo Vida de Santidade, né? Então nós queremos sim, um dos primeiros exorcistas da nossa igreja. Isso mesmo, São Bento. Então é por isso que nós queremos a ajuda de vocês. Se vocês puderem compartilhar o máximo que vocês puderem, assim, eu fico muito agradecida, tá? Nós ficamos muito agradecidos, porque agora é Roseralda e a Cássia e Roseralda, não é mais a minha live, agora é a nossa live, né? E é isso que a gente tem para dizer para vocês. Quero mandar um abraço para você que ficou do início dessa live até agora. Tá? Mais uma vez peço que vocês compartilhem, né? Mandem para alguém, enfim, nos ajudem a evangelizar, porque eu estou à disposição do Evangelho de Jesus, mas vocês aqui são os propagadores para mandarem para outras pessoas. Também a questão do horário, tá bom? Quem? Santa Filomena, tá? Vou estudar sobre Santa Filomena e eu vou trazer para você a história de Santa Filomena, viu? Depois da de São Bento, a gente vai fazer a de Santa Giana, que pediram. E depois de Santa Giana, a gente vai fazer sobre Santa Filomena, tá bom?
que Claudiana já tinha me pedido para fazer sobre Santa Giana e mais outras pessoas pediram para fazer sobre São Bento. Então depois a gente vai fazer sobre Santa Filomena. Então é isso, tá? Mais uma vez, né? Esse tempo a gente passa para conversar mesmo com vocês, para tirar dúvidas. Eu quero saber também da questão do horário, se vocês acham legal esse horário. Por que eu escolhi esse horário? Porque a maioria das pessoas estão fazendo o almoço, mas podem botar a live lá e ficarem ouvindo, né? E à noite nós já temos todas as noites as lives do Padre Monteiro, que a gente assiste. Então não é legal, né? Nosso fundador, também quero mandar um abraço para os meus fundadores, que depois, aqui ao vivo não, mas depois eles veem a live, sempre me mandam força, sempre dizem que tá boa, que tá bom, que continua. Então, um abraço pro Padre Monteiro, Dalvani e Nicolau, né, que sempre estão junto comigo, que me ajudam, conversam, dizem que tá tudo bom. Bom dia, Roseraldo, Maria de Lourdes. Bom dia, Maria de Lourdes. Bom dia, Franci. Um abraço para vocês. Dona Terezinha, quero mandar um abraço também, quero pedir oração por Dona Terezinha e Cleidiane Pereira, né, que nós sabemos estar fazendo tratamento contra o câncer, e se Deus quiser a vitória é certa, né, mais uma vez. Então quero mandar um abraço para vocês, Daniele, Maria Daniele, abraço Dani, né, que também está conosco aqui, e também, né, bom dia a todas vocês. Gosta, mano. Eu fico com vergonha. Fico com vergonha? Fico. Ai, meu Deus do céu. Bom, pessoal, pronto. Era só isso, tá bom? E a gente vai se despedindo por aqui até quinta-feira, se Deus quiser, com mais uma live. Próxima live São Bento, tá? Mais uma vez, compartilha, distribui. Bom dia, Cássia. Ó, o marido tá falando. Bom dia, Cássia. Bom dia, Maria de Lourdes. E quinta-feira a gente volta nessa mesma hora, nesse mesmo canal, com mais uma live para você falando sobre São Bento, tá bom? Quero agradecer a vocês e dizer que mais uma vez compartilhem. Não fique com vergonha não, a Cássia, a Franci tá te dizendo. Eu tenho vergonha. A Cássia vai estudar mais sobre a vida dos santos para falar também com a gente, né? Né, Cássia? É. Para participar melhor da live. Eu tô achando bom. Tá achando bom? Tô. Olha, o Daniel falou abraço, a Cássia mandou outro abraço para ela. Outro abraço pra tu, Daniel. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pelo carinho. Obrigada por estarem junto comigo aqui nessa live. Um abraço, um cheiro e até quinta, se Deus quiser, com mais uma live de São Bento, tá bom? Não esquece, compartilha, manda pra muita gente, compartilha que é de Deus e até lá, se Deus quiser. Tchau. Manda o coração pra eu de novo.